Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1215 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no nosso Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo ou na sua rede social preferida e marca a gente, tá? Porque fortalece demais o projeto. Deixa também aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, porque fortalece demais. E sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma: é constitucional norma estadual que estabelece critérios específicos para a transferência de militares à reserva remunerada e à reforma, desde que respeitados os parâmetros mínimos da legislação federal, o princípio da razoabilidade e a hierarquia institucional, porquanto compete à União estabelecer normas de caráter geral sobre inatividades e pensões das polícias militares e aos Estados Federados legislar sobre as especificidades das carreiras. Então, aqui a norma impugnada é a Lei número 9381 de 2004 do Estado de Alagoas. Essa lei, ela altera o estatuto dos policiais militares do Estado e a alegação seria de uma invasão da competência da União ao fixar a idade limite para a transferência automática para a reserva remunerada em 67 anos e para a reforma em 72 anos. E, além disso, trouxe uma hipótese específica para o comandante-geral e subcomandante-geral, que já poderiam também passar direto para a inatividade depois de deixar o posto, e também um tempo diferenciado, né, onde só se exigiria o tempo mínimo de serviço para aqueles oficiais que ocupem o último posto do quadro, né? Então, esses também teriam um período específico, né, que não exigiriam a idade mínima. E aí, gente, essas previsões são constitucionais? O STF entendeu que sim, são previsões constitucionais. Porque, por mais que seja competência da União tratar sobre normas gerais sobre inatividades e pensões, há também uma competência dos estados de tratar sobre especificidades da carreira, né? Aqui tratando, não é, da carreira da Polícia Militar, tá? Essa especificidade, ou melhor, essa competência para legislar sobre especificidade da carreira decorre lá do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10º da Constituição Federal. E aí, o que se percebe? Que quando nós vamos lá no Decreto-Lei 667 de 69, há um parâmetro mínimo federal, mas o Estado ele pode estabelecer uma idade limite. E aí ele o fez, não é? Trouxe essa idade, que seria de 67 anos para transferência para a reserva remunerada e 72 para a reforma. Sobre essa questão do comandante e do vice-comandante poderem ir diretamente para a reserva, isso daí recentemente, é porque eu acabei não anotando aqui por um equívoco o número do informativo, mas nós comentamos, não sei se vocês se recordam, que o STF já entendeu que esse tipo de previsão é constitucional, porque isso tutela a hierarquia, não é? Porque seria uma situação em que o comandante ele sairia do comando e voltaria a ser, ou melhor, passaria a ser um subordinado de um novo comandante que anteriormente lhe foi subordinado. Então, dentro da lógica do militarismo, isso meio que quebraria a cadeia de hierarquia e que por isso seria dada a oportunidade desse comandante-geral ou do vice-comandante-geral de já irem para a inatividade logo após serem comandantes. E por último, não é a questão dessa distinção para aqueles policiais que já ocupam a última patente da carreira. E aí seria um tempo diferenciado, não é? Para a aposentadoria também se entendeu que se trata de uma previsão constitucional
que trata de especificidades da carreira, né, e que, portanto, não haveria problemas. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional, norma estadual, que estabelece critérios específicos para a transferência de militares à reserva remunerada e à reforma, desde que respeitados os parâmetros mínimos da legislação federal, o princípio da razoabilidade e a hierarquia institucional, porquanto compete à União estabelecer normas de caráter geral sobre inatividades e pensões das polícias militares e aos Estados federados legislar sobre especificidades da carreira. Seguindo em frente, o próximo julgado foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: é inconstitucional por configurar mora legislativa inequívoca e violar os princípios da transparência, da racionalidade administrativa e uniformidade remuneratória, a omissão estatal quanto à implementação do regime de remuneração por subsídio para os delegados de polícia. Então, olha só, o artigo 144, parágrafo 9º da Constituição Federal traz a necessidade de remuneração dos servidores do sistema de segurança pública por meio de subsídio. Não é? Então, o que é esse sistema de subsídio? É um regime remuneratório em parcela única, onde, dentro dessa parcela única, já estariam incluídos todos os benefícios, com exceção das verbas indenizatórias. Então, não é possível que alguém que recebe subsídio receba também gratificação, adicional, abono, prêmio, né? Tudo isso vem em parcela única. Qual o objetivo do subsídio? É trazer uma maior transparência e maior controle acerca da remuneração desses servidores. Não é isso? Então, por meio de uma parcela única, você sabe quanto é que esse servidor ganha efetivamente. Qual o problema? O problema é que lá no estado de Minas Gerais, até hoje, não existe lei que traga o regime de subsídio para os delegados de polícia. E aí? Isso é constitucional, né? Existe aqui uma inconstitucionalidade por omissão? Existe uma inconstitucionalidade por omissão. Então, por conta disso, houve uma fixação de prazo de 24 meses a contar da publicação da ata para a edição da lei. Beleza, gente? Então, destaque é inconstitucional por configurar mora legislativa inequívoca e violar os princípios da transparência, racionalidade administrativa e uniformidade remuneratória, a omissão estadual quanto à implementação do regime de remuneração por subsídio dos delegados de polícia. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Estatuto da OAB. É uma tese de repercussão geral, tema 936 do STF, e a tese ficou da seguinte forma: a inscrição na OAB, nos termos do Estatuto da OAB, é indispensável aos advogados públicos, ficando garantida a submissão desses profissionais, quando atuam em tal qualidade, exclusivamente ao poder disciplinar do órgão corregional competente, nos termos do seu regime jurídico próprio. Então, olha só, gente, aqui eram duas questões, não é? A primeira é saber se o advogado público precisa ter OAB. E a segunda é saber se, na sua atuação enquanto advogado público, ele responde perante a OAB ou se responde perante a corregedoria competente daquele órgão em caso de alguma infração ética. E aí, olha só, gente, a resposta aqui é a seguinte: ele é um advogado, então, por ser um advogado, ele precisa ter OAB, mas o regime correicional dele é peculiar, porque quando ele está advogando perante o órgão público, ele responde perante a corregedoria competente, tá? Gente, muito cuidado. Muito cuidado com o quê? Para não confundir com a Defensoria Pública. Porque no caso da Defensoria Pública, também é um tema de repercussão geral, é o tema 1074, que determina que não é necessária a inscrição na OAB para o defensor público, porque a sua capacidade postulatória decorre do próprio cargo. Então, eu não tenho nem dúvida que isso aqui vai ser pegadinha em prova, com certeza, tá?
a situação do defensor público é diferente. Temos tese de repercussão geral que diz que o defensor público não precisa de inscrição no OAB, tema 1074 do STF. E temos agora tese de repercussão geral, tema 936 do STF, dizendo que o advogado público precisa. Então, como é que ficou a tese? A inscrição na OAB, nos termos do Estatuto da OAB, é indispensável aos advogados públicos, ficando garantida a submissão desses profissionais, quando atuam em tal qualidade, exclusivamente ao poder disciplinar do órgão correcional competente, nos termos do seu regime jurídico próprio. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil e é mais uma tese de repercussão geral, tema 1382 do STF, e a tese ficou da seguinte forma: 1. O Ministério Público é instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, não sendo possível sua condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários de sucumbência, sob pena de ferimento à sua autonomia e independência. 2. Quando houver necessidade de arcar com encargos financeiros relacionados à produção de prova pericial requerida pelo Ministério Público, o custeio deverá ser suportado pelo órgão ministerial, mediante suas dotações orçamentárias próprias, observado o regime do artigo 91 do Código de Processo Civil, inclusive quanto à possibilidade de adiantamento, havendo previsão orçamentária ou de pagamento diferido nos termos legais. Beleza, então aqui nós temos dois debates, né? Primeiro debate é se é possível condenar o Ministério Público em honorário de sucumbência ou em despesas processuais. E aqui a resposta é não, tá? Aqui é um sonoro não. Por que, gente, que não é possível? Gente, olha só. Primeiro ponto é a questão da proteção da independência e da autonomia do MP em sua função constitucional. Então, se o MP ele eventualmente puder ser condenado a pagar honorário de sucumbência, a pagar despesas processuais, isso acaba sendo algo que com certeza prejudica a sua atuação, né? Reduz em grande medida o seu potencial de atuação. E segundo ponto, é uma questão até de coerência sistêmica, não é? Porque, olha só, o MP ele nunca vai receber honorário de sucumbência. MP não pode a outra parte ser condenada a pagar o MP honorário de sucumbência. E aí, por outro lado, a MP vai pagar honorários? Não vai, né, gente? Então, é uma questão, não é, de coerência sistêmica também. Então, em relação a isso dos honorários e despesas, isso aqui, né, não tem grandes dúvidas. De fato, a MP não pode ser condenado a pagar, da mesma forma que ele não recebe. Agora, em relação aos encargos financeiros relacionados à prova pericial requerida pelo Ministério Público. Aí, gente, isso aqui já é mais polêmico, né? O melhor era, agora tem tese vinculante, mas por algum tempo a jurisprudência do STF trouxe que caberia ao ente arcar com essas despesas. Então, por exemplo, o Ministério Público do Estado requereu a perícia. Quem é que vai pagar? Vai sair do orçamento do Ministério Público? Por muito tempo se entendeu que não, caberia ao Estado arcar com o custo dessa perícia. Aí nós tivemos uma decisão no STF, que a princípio foi uma decisão monocrática, não é? Que trouxe uma mudança acerca desse entendimento, e isso agora se tornou algo consolidado, não é? Agora em tese vinculante. Então, o Ministério Público requereu a perícia, o Ministério Público vai ter que arcar com o valor da perícia. Como? Aí vai ter que verificar. Se existir previsão orçamentária, aí já se adianta o valor da perícia. Se não existir, aí pode ser um pagamento diferido nos termos da lei, beleza? Então isso aqui até já tinha sido mais detalhado, né? Depois dessa tal decisão monocrática que eu trouxe para vocês, mas agora nós temos uma tese vinculante acerca do tema. E como é que ficou essa tese?
o Ministério Público é instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, não sendo possível sua condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários de sucumbência, sob pena de ferimento à sua autonomia e independência. 2. Quando houver necessidade de arcar com encargos financeiros relacionados à produção de prova pericial requerida pelo Ministério Público, o custeio deverá ser suportado pelo órgão ministerial mediante suas dotações orçamentárias próprias, observado o regime do artigo 91 do Código de Processo Civil, inclusive quanto à possibilidade de adiantamento, havendo previsão orçamentária ou de pagamento diferido nos termos legais. E antes de seguir em frente, aquele nosso convite super especial, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais, a mais de 100 planos de leitura, com tudo o que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Com certeza vai ser um baita diferencial nos seus estudos, eu te aguardo. Vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um grande diferencial também na sua prova de títulos. Então, vamos agora para o último julgado de hoje, foi inserido na Constituição Federal e é uma tese fixada na ADI 7633 do DF. A tese ficou da seguinte forma: o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias devem ser observados no processo legislativo que trate de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária e para proposições que criem ou alterem despesa obrigatória. Então vamos lá, o que diz o artigo 113 da DCT? A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. E o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal: a concessão, ampliação ou prorrogação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá ser acompanhada da estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos 2 exercícios subsequentes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. Então, as condições: demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária na forma do artigo 12 e que esta não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias ou está acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput por meio de aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Ou seja, você vai reduzir receita de alguma forma, você vai, por exemplo, trazer um benefício fiscal, você vai extinguir um tributo, você vai aumentar uma despesa, enfim, não é algo que vai trazer custo ou diminuir orçamento. O que você tem que fazer? Você tem que trazer um estudo de impacto orçamentário, que deve levar em consideração também os 2 exercícios subsequentes, e aí ou tem que demonstrar que essa renúncia de receita não vai afetar a meta fiscal, ou trazer uma medida de compensação. Então, o que é essa medida de compensação? É aumentar o orçamento. Então, você vai aumentar tributo, você vai majorar a alíquota, você vai criar tributo novo, enfim. Gente, dito tudo isso, eu vou fazer uma pergunta meio besta, tá? É viável, né? É válida uma previsão de redução de alíquota previdenciária sem que haja estimativa prévia de impacto orçamentário e sem medida compensatória? Gente, aqui um sonoro não. Por quê? Porque ofende
o artigo 113 da ADCT e o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí basta ler, não é? O que dizem os dois artigos em questão, que você vai chegar nessa conclusão sem dúvida alguma. Então, como é que ficou a tese fixada na ADI 7633 UDF, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias devem ser observados no processo legislativo que trate de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, ou para proposições que criem ou alterem despesa obrigatória. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Então, já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo e vem também conhecer o Clube da Lei, que com certeza vai ser um grande diferencial nos teus estudos. Por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.